Senhores deputados, começamos pelo voto número 120/12, apresentado pelo PSD e o CDS-PP. Voto de pesar pelo falecimento de Margaret Thatcher. O senhor deputado vai fazer o favor de ler o voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Voto de pesar pelo falecimento de Margaret Thatcher. Margaret Hilda Roberts Thatcher nasceu em 1925 no Lincolnshire, Inglaterra. Cedo demonstrou capacidade para a intervenção política, tendo sido representante estudantil e presidente da Associação de Estudantes da Universidade de Oxford em 1946. Eleita para o Parlamento pela primeira vez em 1958, pelo Círculo Eleitoral de Finchley, desde logo se destacou pela defesa empenhada de posições públicas firmes, nem sempre alinhada pelas do seu partido político, o Partido Conservador. Antes de chegar ao número 10 de Downing Street, ocupou várias pastas governamentais e de porta-voz da oposição, secretária de Estado das Pensões e Segurança Social do governo de Harold Macmillan, da Habitação, da Energia ou como Ministra da Educação e Ciência. Em tudo o que fazia colocava empenho, determinação e resultava controvérsia. Ninguém podia ficar indiferente. Substituindo o anterior Primeiro-Ministro, Edward Heath, do partido em 1975, após a vitória dos trabalhistas nas eleições gerais e como líder da oposição assumiu uma postura anti-keynesiana na defesa de uma menor intervenção pública na economia, menos impostos e mais liberdade. Foi por esta altura que assumiu uma oposição frontal de totalitarismo do regime soviético e que, em consequência, ganhou o apelido de Dama de Ferro, que viria a marcar a sua forma de estar na política e que lhe granjeou reconhecimento pelo mundo fora, nomeadamente quando foi dos primeiros líderes europeus a perceber a motivação reformadora de Gorbachev. Após a eleição de 1979, os conservadores ganham as eleições e Margaret Thatcher torna-se a primeira mulher a assumir as funções de Primeira-Ministra do Reino Unido. Assume uma profunda intervenção na condução da política económica do Reino Unido para inverter a crise económica britânica. O seu plano de privatizações fica célebre, bem como a sua capacidade reformista centrada na iniciativa privada, no trabalho e no mérito. No plano internacional mantém uma posição dura face à União Soviética na sequência da invasão do Afeganistão. Em 1982 intervém na Guerra das Maldivas, Falkland, conquistando a opinião pública, na defesa das ilhas que reclama ser território britânico, na América do Sul, em conflito com a Argentina. Em 1984 enfrenta graves conflitos sociais, em particular a greve dos mineiros fortemente reprimida e, a pretexto do problema da Irlanda do Norte, sofre um atentado à bomba em Brighton, do qual sai ilesa. Em 1987 ganha pela terceira vez as eleições legislativas, no que iria ser o seu último mandato marcado pela recusa da maior integração europeia e pelo menos célebre poll tax, imposto de natureza regressiva e que viria a merecer uma fortíssima resistência popular e que levou à perda do apoio do seu partido. Sai em 1990, substituída por John Major. Entretanto, deixa a Câmara dos Comuns e assume o lugar da Câmara dos Lordes como baronesa Thatcher de Keystone. O percurso de Lady Thatcher marca aliados e opositores. A sua forte personalidade e postura marcam uma época de grandes transformações e realizações do Reino Unido, na Europa e no mundo. Fica para a história como uma das grandes líderes do século XX, a par de outro grande primeiro-ministro britânico, como Winston Churchill, que mais do que marcar uma época, contribuíram de forma decisiva para o reconhecimento internacional do país e que proporcionaram um contributo para fazer um mundo melhor. A liderança de Lady Thatcher impôs uma época de transformação extraordinária com o fim da Guerra Fria e a integração do leste no espaço ocidental. A sua governação, no Reino Unido, fica marcada pela determinação e o apelo às convicções como meio para impor a transformação necessária. Fica na retina as imagens com grandes líderes no final do século XX, como Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan, Helmut Kohl, Jacques Delors, Giscard d'Estaing ou François Mitterrand. Concorde ou não com o seu método, elogia e ou postura, ninguém fica indiferente aos seus mandatos sufragados sucessivamente pelos eleitores britânicos. Primeira mulher, e até agora única, a exercer as funções de Primeiro-Ministro no Reino Unido. É seguramente uma referência política para toda a Europa, mesmo quando parecia olhar mais para o seu país do que para a construção de uma Europa mais integrada. A melhor forma de homenagear será honrar o seu mandato e aprender com a sua experiência e assumir o seu património de liderança com determinação e o objetivo estratégico. A Assembleia da República
no momento da morte de Margaret Thatcher, dirijo o voto de pesar à família, ao Reino Unido e aos cidadãos britânicos, assinalando o forte contributo que deu para a mudança política mundial. Palácio de São Bento, 10 de abril de 2013, os deputados dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos votar. Os senhores deputados que votam contra. Muito obrigada, senhores deputados. Os senhores deputados que se abstêm. Pedia só um minuto aos senhores deputados que se mantivessem em pé. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 senhores deputados. Tem que ser. Mário Ruivo. Aquele lá de trás. Muito obrigada, senhores deputados. Podem fazer o favor, então, de se sentar. Senhores deputados que votam a favor. PS, PSD e CDS. Muito obrigada, senhores deputados. Temos, então, o escrutínio da votação. O voto foi aprovado. Teve os votos favoráveis do PSD, dos senhores deputados do PSD, do PS e do CDS, a abstenção aqui de 13 senhores deputados do PS, os senhores deputados João Galamba, Pedro Alves, Mário Ruivo, Duarte Cordeiro, Pedro Nuno Santos, Ana Paula Vitorino, Idália Serrão, Isabel Moreira, Rui Santos, António Serrano, Paulo Pisco e Carlos Enes. Penso que não estamos enganados. E teve os votos contra dos senhores deputados do Bloco de Esquerda, do PCP e dos Verdes. Pedia aos senhores deputados... Senhor deputado António Braga, senhor deputado António Braga, faz favor. Senhora Presidente, não sei se é agora, mas era para anunciar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentará uma declaração de voto, onde, nomeadamente, nos dissociaremos dos considerandos de voto agora apresentado pelo PSD e pelo CDS. Muito obrigado. Fica registado. Muito obrigada, senhor deputado. Depois de tudo, peço então aos senhores deputados que guardemos um minuto de silêncio. Muito obrigada a todos. Vamos